Olá, companheiros, estamos de volta falando agora sobre procedimentos especiais, especificamente a uso capião extrajudicial, que é uma novidade do Código 2015, que alterou, como eu falei no bloco anterior, incluindo na Lei de Registros Públicos o artigo 216-A. Então, o que acontece hoje? É possível que alguém consiga documentar e formalizar a aquisição do imóvel pela uso capião sem passar pelo Poder Judiciário, se dirigindo simplesmente a um cartório. Então, como é que isso vai funcionar na prática? Quem pretende esse reconhecimento deve se dirigir ao cartório de registro de imóvel da comarca em que está localizado o bem que você pretende usucapiar e com a presença de um advogado. É necessária a atuação do profissional da advocacia pela própria complexidade do procedimento. Então, essa pessoa vai contratar um advogado, o advogado vai elaborar, juntar uma documentação necessária e se dirigir diretamente ao cartório. Bem, quais são esses documentos necessários para uso capião extrajudicial? O primeiro deles, importantíssimo, é uma ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente, claro, e se ele estiver somando com o tempo de posse de um seu antecessor, também a eventualidade desse prazo. Para quê? Para que fique caracterizado o requisito da usucapião, que é o tempo de posse necessário para que a pessoa possa usucapiar o bem. Então, nós sabemos que esse tempo pode variar de 15, 10, 5 anos, dependendo da modalidade da usucapião. Então, é necessário ter uma ata notarial atestando esse tempo. Segundo documento, como eu falei no bloco anterior, planta e memorial descritivo. Então, é necessário que esse pedido de usucapião extrajudicial esteja acompanhado da planta do imóvel e do memorial descritivo, assinado por profissional habilitado que vai ter justamente que apresentar a ATR, que é uma exigência técnica para dizer que aquela planta, aquele memorial foi elaborado por alguém que tem aptidão para realmente fazer, elaborar aquele documento. Além disso, deve também conter nesse memorial a assinatura de todos os titulares que possuam direitos reais ou outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel que se pretende usucapiar e também na matrícula dos imóveis confinantes àquele que se pretende usucapiar. Então, olha lá, por ser um procedimento extrajudicial, é necessário que tenha consentimento dos demais. Então, a dificuldade vai ser justamente encontrar uma situação onde fique caracterizado esse consentimento. Mas se ficar caracterizado esse consentimento, de fato, não há necessidade de um processo para isso, jurisdicional. Então, nesse caso, o pretendente ele vai atrás de colher essas assinaturas para justamente instruir o seu pedido de usucapião extrajudicial. Bem, além disso, é necessário que ele traga as certidões negativas dos distribuidores da comarca. Para quê? Para mostrar que durante o intervalo de tempo que a ata notarial comprovou, ele não sofreu nenhuma contestação judicial a respeito da sua posse, porque a posse que dá direito ao usucapião é uma posse qualificada, é uma posse com animus domini, que é a vontade de ser o proprietário. Então, ele tem que mostrar que durante esse intervalo, essa posse com animus domini não sofreu nenhuma contestação, ela é mansa e pacífica. Isso é comprovado com as certidões negativas dos distribuidores da comarca. Bem, o inciso 4, ele fala do justo título. Por quê? Em algumas modalidades de usucapião, e aí a usucapião ordinária é o maior exemplo disso, é necessário que esse pretendente ele tenha um justo título. Então, esse justo título é que vai dar o direito ao usucapião somado ao tempo. Então, é necessário que, se for a pretensão da parte usucapiar um bem pela usucapião ordinária, esse justo título deve ser apresentado junto com a documentação ou outro documento, né, que comprovem
essa posse durante esse intervalo de tempo. Muito bem. O que vai acontecer? Se o oficial do cartório detectar a ausência de assinatura de qualquer um dos titulares a respeito do imóvel propriamente dito ou dos confinantes, ele vai notificar de forma pessoal com AR cada uma dessas pessoas, para que elas possam se manifestar para dizer se concordam ou se discordam. Bem, qual é o problema do código aqui? É que ele exige a manifestação expressa de concordância para efetivamente possibilitar o usucapião extrajudicial. O que acontece na prática é que pouquíssimos serão os confinantes ou os eventuais proprietários, eles não vão até o cartório para dar o consentimento. E se eles não forem ao cartório para dar esse consentimento, esse silêncio ele vai ser interpretado como discordância. Então, provavelmente, essa usucapião não vai ser acolhida, então esse caso não vai terminar de forma a efetivamente transferir, no sentido formal da expressão, aquela titularidade nos documentos, nos assentamentos do cartório. Por quê? Porque algum ou confinante ou o próprio titular do direito real, ele não se manifestou no prazo de 15 dias. O silêncio dele, então, vai ser interpretado como recusa, como não concordância com a usucapião. Bem, como eu também falei já no bloco anterior, a usucapião extrajudicial traz a previsão da comunicação à Fazenda Pública. Então, diz lá no dispositivo que na usucapião extraordinária, no caso, extraordinária por ser pela via extrajudicial, o oficial do cartório é obrigado a cientificar a Fazenda Pública. Essa comunicação, ela vai ser ou pessoal ou com AR, né, com aviso de recebimento, e o prazo de 15 dias para que a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal manifestem se elas realmente concordam ou não com a usucapião. Por quê? Porque pode ser que o imóvel que se pretende usucapir seja um imóvel público. Então ela vai manifestar a sua não aceitação, né, a sua oposição àquela pretensão feita no cartório. Bem, além disso, o cartório também é obrigado a dar ampla publicidade a respeito da usucapião. Isso significa o quê? Que o cartório vai obrigatoriamente publicar em jornal de grande circulação a existência dessa pretensão extrajudicial para que eventuais interessados, assim como acontece no processo judicial, manifestem interesse, possam opinar a respeito da pretensão direcionada para o cartório. E o oficial, no caso, deve solicitar essas diligências para que isso aconteça. Muito bem, quais são os pontos de destaque para nós concluirmos a usucapião extrajudicial? Primeiro, tem que ter concordância expressa de todos os titulares de direito reais sobre o bem que se pretende usucapir, assim como os que estão nos imóveis vizinhos, nos imóveis confinantes, são os confinantes vizinhos, eles também vão ter que assinar concordando. O registro da aquisição vai acontecer, e se for o caso, se ele for inaugural, com a abertura inclusive da matrícula. Muito bem. Esse pedido vai ser rejeitado, obviamente, se tiver faltando alguma documentação. Vamos supor que não tenha planta, vamos supor que não tenha ata notarial, vamos supor que não tenha as certidões negativas. Então, isso vai ser rejeitado esse pedido, sem dúvida nenhuma. E o que é importante também é que a lei cuidou de consignar que essa decisão em cartório, ela não faz coisa julgada. Até porque não teria lógica isso acontecer. Então, uma usucapião extrajudicial frustrada não impede, obviamente, que a parte vá para o judiciário pleitear o usucapião. Então, isso fica consignado de forma expressa na parte final da inclusão do artigo 216-A.
Bem, obviamente também que a lei contou com a possibilidade de impugnação. Então, algum interessado pode manifestar o seu descontentamento com aquela pretensão. E aí a lei diz que, nesse caso, o oficial do cartório ele vai remeter essa documentação para o juízo da comarca competente, que é no caso da situação do imóvel. E é claro que, se ele está mandando para o judiciário, é necessário ficar consignado que pode ser que o pretendente seja obrigado a formalizar, na verdade, uma petição inicial. Então, para tanto, ele vai ter oportunidade para a emenda da petição inicial para adequar ao procedimento comum. Natural que isso aconteça, até porque a pretensão dele e a documentação que ele juntou, o objetivo era a usucapião extrajudicial, e aí não foi possível, agora foi encaminhado para o juízo, então ele vai aditar a petição inicial para poder justamente agora se amoldar às exigências de um processo jurisdicional. Bem, aproveitando ainda esse bloco, vou repetir aquilo que eu falei agora de forma expressa, com a lei mencionada. A ação de depósito não é mais um procedimento especial, mas não deixa de ser possível tutelar o direito ao depósito. É que esse direito agora vai ser tutelado pelo artigo 311.3, que ele fala que, se o pedido for repersecutório atrás de um bem, fundado em prova documental, ou, no caso, num contrato de depósito, pode ser decretada a entrega do bem de forma imediata, que era aquela liminar que eu falei. Deixa de existir a prisão, mas a liminar fica mantida na possibilidade, obviamente, genérica e não mais através de um procedimento especial. Bem, então, agora a gente chega num ponto importante dos procedimentos especiais. É que nós vamos tratar da ação possessória. É o próximo tópico. Então, algumas coisas na ação possessória foram alteradas. E é justamente isso que nós vamos falar a partir de agora. Então, o que acontece? Se for uma ação possessória tradicional, João contra José, aquela situação individual, não há nenhuma modificação de relevo. Porém, se essa ação possessória disser respeito a uma ação onde eu tenho uma quantidade grande de pessoas no polo passivo, isso é muito comum no meu estado, são as invasões, nesse caso muda de figura, porque a situação envolve um número grande de pessoas. Isso foi justamente uma disputa muito ferrenha durante a tramitação do projeto, porque a bancada ruralista e a bancada daqueles que defendem os movimentos sociais, o MST, disputavam. Uns queriam, outros não queriam um procedimento, uns queriam mais rigor, outros queriam menos rigor, e no final das contas foi aprovado o projeto, o código foi aprovado com essas previsões. O artigo 554, parágrafo 1º, diz que no caso da usucapião, com várias pessoas no polo passivo, com um número grande de pessoas no polo passivo, todos os ocupantes devem ser citados pessoalmente. Os ocupantes que forem o quê? Que forem encontrados no momento que o oficial for fazer a citação. No caso, como obviamente pode ser que não estejam todos presentes, necessário se faz a citação por edital de eventuais interessados que não estavam naquele momento. Tá? Então, tem que se fazer uma tentativa, tem que ir lá o oficial para citá-los, tem que citar todo mundo que foi encontrado e o restante por edital. Outro ponto importante, nessa ação possessória, o Ministério Público ele vai participar de forma obrigatória. Então é necessário que ele seja chamado para participar desse processo. E se dentro desse grupo de pessoas estiver algum ou alguns hipossuficientes, a Defensoria também deverá ser intimada para participar. É importante notar que geralmente isso vai acontecer. Então, nós teremos aí uma ação, um processo,
onde a Defensoria Pública e o Ministério Público farão um papel de fiscais. Né? Aqui a atuação da Defensoria não é como representante dos réus na ação possessória, porque por mais que esses réus tenham advogados, a lei diz, se tem interesse de hipossuficiente, a intimação da Defensoria ela é obrigatória. Então, interessante essa previsão legal que coloca a Defensoria em pé de igualdade do Ministério Público e ainda entendendo que nesses casos, nesse tipo de demanda, a sua participação é deveras relevante. Então, é importante essa modificação. Bem, então, como eu falei, foi uma briga muito grande lá no Congresso e ficou consignado que o oficial de justiça procurará os ocupantes uma vez. Então, essa ida do oficial de justiça, ela vai acontecer, necessariamente vai acontecer, porque os ruralistas queriam que só o edital fosse suficiente, mas não, tem que pelo menos uma vez. É óbvio que ele não vai ficar indo até citar todo mundo, mas uma vez ele tem que tentar fazer a citação de todos os interessados. E outro ponto importante é a ampla publicidade. Como eu tenho interesse de várias pessoas, por isso que a Defensoria e o Ministério Público vão também participar, essa demanda ela precisa de uma ampla publicidade. Então, nesse caso, cartazes, rádio, jornal, no interior acontece muito das comunicações serem feitas pelo rádio, por aqueles carros de alto-falante. Então, nesse caso, isso vai acontecer para que todos os interessados possam participar dessa demanda, até porque ela vai repercutir na esfera de várias pessoas. Bem, e uma coisa que existe no CPC atual e que foi mantida no CPC de 2015 foi a vedação à disputa de propriedade enquanto estiver tramitando uma ação possessória. Então, no curso de uma ação possessória, é vedado às partes discutir domínio. Então, enquanto estiver pendente uma ação possessória, nem autor nem o réu podem discutir a posse com fundamento no domínio, na propriedade, e mais, não podem demandar um ou outro nenhuma demanda petitória, nenhuma ação petitória que envolva propriedade. O que tem de novidade no CPC de 2015 é que essa vedação é só para as partes em si consideradas e não para terceiros. Por exemplo, eu posso estar aqui disputando um imóvel com um réu, então nós dois não podemos, nesse processo que está tramitando, nem propor nenhuma outra demanda que discuta a propriedade. Mas eu posso discutir com terceiro, que não é parte nesse processo, uma demanda petitória, um pedido petitório, ainda que diga respeito ao mesmo bem. Então, o artigo 557 diz, na parte final, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa, que não aqueles envolvidos na ação possessória em trâmite. Então, uma observação importante. Bem, e outra informação importantíssima sobre a ação possessória é naquela ação possessória que envolve litígio pela posse de imóvel coletivizado, onde eu tenho uma atuação, interesses aí coletivos. Bem, o que acontece? A lei fala que não pode o juiz conceder liminar sem fazer uma audiência de mediação. Então, qual foi o cuidado do legislador? O juiz dar uma liminar e tirar 300 famílias de um imóvel é muito ruim. Isso acontece muito hoje em dia. Então, a lei está dizendo, não pode dar liminar se não fizer uma tentativa de mediação para evitar uma guerra maior a respeito daquele imóvel. E é importante consignar que se do dia que foi dada a liminar até o dia que ela for ser efetivada demorar mais de ano e dia, também será necessária essa audiência prévia de tentativa de mediação. Assim também como a participação do MP e, se houver interesses de pessoas hipossuficientes, também da Defensoria Pública. Bem, e aqui nós estamos encerrando a ação possessória com a última observação.
Na ação possessória coletivizada, é necessária a intimação dos órgãos responsáveis pela política agrária e política urbana. Por quê? Porque o problema da usucapião coletivo, da possessória coletiva, é um problema que realmente reflete nas políticas públicas. Então é necessário que esses órgãos participem para que eles possam sugerir eventuais formas alternativas de solucionar esse conflito. Então é importante essa observação da lei, essa exigência do CPC nessa ação possessória coletivizada. Bem, então aqui nós encerramos esse bloco, acabamos falando das ações possessórias e vamos no próximo bloco terminar de ver os procedimentos especiais que foram mantidos e modificados no novo CPC.